Bom, boa tarde a todos, eu agradeço a presença dos alunos, funcionários, professores. Nós tivemos 29 mil acessos na nossa página no Facebook, essa atividade. Então nós estamos com 400 lugares, 4 mais 3 salas preparadas, na conferência, para e temos também, estamos online e estaremos no YouTube a partir de amanhã. Bom, o tema Jovens e Protestos de Rua, análise dos movimentos atuais. Essa atividade já se repetiu na USP, nos Estudos Avançados, no IFIX do Rio de Janeiro, da UFRJ, e na UERJ, e a PUC também fez uma atividade. Então, a ideia é discutir com várias vozes, né, a opinião de todos, esses acontecimentos que são extremamente relevantes. Nós vamos seguir a ordem alfabética, à exceção do professor Marcelo Conrad, que é um pesquisador dessa área, ele tem uma atividade de 18 horas, não sei bem aonde, mas então eu dou a palavra 10 minutos, como pensamos em proceder assim, nós temos até às 8 horas, né, cada um dos expositores falaria no máximo 10 minutos, depois nós temos um debate. Né? Professor Marcelo, por favor. Eu não vou convidar todos os expositores, que são 8, não temos lugar na mesa. Sintam-se enmesados. Eu agradeço a todos. Professor Marcelo. Bom, boa tarde. Primeiro, gostaria de começar me desculpando pela... Vou sair antes do término do debate, porque hoje, enfim, é dia de protestos, eu já uma rotina, e, bom, tenho participado das manifestações, tenho acompanhado e a gente tem por envolvimento, tanto como pesquisa como de participação, e, nesse sentido, teria que estar presente no dia de hoje. Bom, falar desse processo aí que está acontecendo, das manifestações, enfim, é algo difícil de falar de uma forma unificada, porque é um processo, me parece, extremamente complexo. Né? Eu vou focar apenas numa dimensão disso, que é tentar pensar na questão, o que está acontecendo, né? Antes de pensar em questões como resultados, implicações, impactos, efeitos que isso pode estar trazendo. Primeiro eu queria começar, na minha avaliação, não há um movimento. Né? Ou seja, essa conversa, principalmente nos meios de comunicação, tem crescido, né, de tratar isso como um processo único, unificado, né, que isso comporia, né, um processo, um movimento unificado. Na verdade é uma leitura, na minha opinião, equivocada. Ou seja, não há um movimento em curso. Na verdade, nós temos aquilo que na literatura de movimentos sociais se chama de um ciclo de protestos, né? Porque tem processos de protesto, de mobilizações, que eles são articulados, que eles se influenciam mutuamente, mas que eles não são constitutivos da ação que a gente poderia chamar de um movimento social, de uma organização que estaria construindo isso, de um ator social que estaria produzindo esse processo. Né? Ou seja, nem tudo que acontece ao mesmo tempo, simultaneamente, é a mesma coisa, né? Ou faz parte da mesma coisa. Né? Então, esse ciclo de protesto, na verdade, ele tem uma história, né? Ele começou, na verdade, em diferentes momentos, em diferentes cidades. Por exemplo, em Porto Alegre, esse ciclo, na verdade, e Porto Alegre é um dos iniciadores desse ciclo de protesto, né? Ele se inicia, na verdade, no ano passado, né? Começa a ganhar corpo a partir de janeiro, fevereiro desse ano, né? Com uma série de mobilizações, com uma série de ações. A primeira que ganha mais visibilidade, especialmente pelo impacto do ponto de vista da repressão policial, é o famoso caso do Tatu da Copa do Mundo, né? Esse processo depois, ele consegue articular uma série de organizações na cidade em torno de uma pauta muito específica, que é a questão do aumento de passagem dos ônibus, né? Isso criou algo que,
nos últimos anos tem sido bastante difícil para uma série de movimentos, organizações, grupos de esquerda reconstruir uma articulação. E em torno da pauta do aumento das passagens dos ônibus se reuniram desde grupos anarquistas, grupos de esquerda com diferentes filiações ideológicas, grupos de partidos políticos, organizações estudantis, e construíram aquilo que ganhou visibilidade como o Bloco de Lutas pela redução da tarifa de transporte, né? Ou o Bloco de Lutas. Então, esse movimento, a partir da ação desses iniciadores, em Porto Alegre tem isso. Em São Paulo é outra coisa. Tem o movimento do passe livre, né? Em várias cidades, a gente tem os comitês populares da Copa do Mundo, que também certamente se articularam nesse processo, né? Esse processo, então, ele começou a ganhar corpo a partir a vitória em Porto Alegre na redução da tarifa de transporte. Ela virou um disparador desse movimento em nível nacional. Em São Paulo, logo depois da vitória em Porto Alegre, surgiram cartazes seguindo Porto Alegre, ou imitando Porto Alegre, uma coisa desse gênero, né? Então, isso criou uma série de condições, a partir de um efeito de demonstração, para uma proliferação de um movimento centrado na questão das passagens. Porque o movimento passe livre não é de agora. Todos se lembram de Santa Catarina, Florianópolis, há o quê? 4, 5 anos atrás, e praticamente os estudantes fecharam o acesso à ilha, trancando as pontes praticamente diariamente, né? E bloquearam a cidade. Ou seja, há uma rede, uma articulação que ela já tem uma certa história. Agora, me parece que isso ganhou, de fato, visibilidade, impacto e surpresa para todo mundo a partir de uma virada que a gente tem entre o dia 16 e o dia 18. Né? Ou seja, do dia 16 ao dia 18, aconteceu um fenômeno impressionante que foi a grande virada dos meios de comunicação, né? Que pegar o Arnaldo Jabor falando no Nacional, né? E comparando os meninos do passe livre ao PCC, né? Em um dia, e 1 ou 2 dias depois, assumindo seu equívoco e se colocando ao lado desse movimento dos cidadãos de bem da nossa sociedade, né? Isso foi, e aqui em Porto Alegre, a gente pega vários comunicadores que a gente sabe que historicamente tiveram uma posição bastante conservadora, né? Não vou citar qual, mas todos têm os seus de preferência, né? Eles passaram quase que imediatamente, numa velocidade estonteante. Se eu fosse de alguma teoria das conspirações, ficaria dizendo que houve um plano, mas enfim, não vamos chegar nisso, né? Mas todos passaram quase que imediatamente a assumir uma posição de defesa seletiva, é claro, né? Das manifestações. Então isso acabou, obviamente que tem questões muito pontuais, por exemplo, a violência contra os repórteres e jornalistas na manifestação de São Paulo, de 17, foi um disparador importante para isso, né? Enfim, mas esse processo, né, a partir daí a gente tem uma proliferação de acesso de celebridades globais, né, manifestando o seu amor pela causa, né, da Gisele Bündchen ao Luciano Huck. Todo mundo postou no seu Facebook, ou tweetou, sei lá o que, né, manifestando a sua adesão, né. Só que a partir desse momento, entre o dia 16, 17 e 18, esse movimento vira um movimento de massa e um movimento nacional, né? Ou esse processo, para não falar de um movimento, que eu disse que não é de fato um movimento, né? Com a entrada de novos segmentos da sociedade e de novos grupos nesse processo que aderem, né, às manifestações, ou passam a criar manifestações, né? A gente tem informes de várias cidades, onde a associação comercial da cidade está puxando as manifestações, né? E que passa, né, a introduzir novas pautas, né? A pauta do transporte, ela vai perdendo centralidade e novas pautas, por exemplo, a pauta da corrupção, né, vai ganhando impacto. Há uma clara associação em vários meios de comunicação, a vaia que a Dilma recebe na abertura da Copa das Confederações, com esse movimento, né? Então isso tem esse processo. Só que não, a ideia aqui não é que tem um povo sendo manipulado pelos meios de comunicação. Novos segmentos, de fato, viram
uma oportunidade de manifestar demandas, interesses, reivindicações, enfim, na agenda pública, ou seja, dos neonazistas, né, que a gente vê presente em várias manifestações, né, a setores da classe média, né, que nós entrevistamos aqui no centro de Porto Alegre, reclamando que, bom, os pobres ganharam com o Bolsa Família, os ricos continuam ricos, nós continuamos pagando por tudo isso, não queremos mais impostos, não queremos mais toda essa corrupção e tal. Então, esses segmentos articulados, né, em grande medida previamente pelas redes sociais, né, as redes sociais, elas supriram um papel que historicamente só quem conseguia fazer eram organizações, ou seja, que controlavam, que mediavam, né, o processo de mobilização social. As redes sociais, elas conseguiram, para esse segmento, operar como um conector e, de fato, criar uma capacidade de circulação de informações e de arregimentação para a mobilização. Né? E isso, para mim, é uma grande novidade, que rompe com um processo histórico. A gente pode ver CUT, MST, todo mundo foi completamente ultrapassado por um processo e agora está correndo atrás. Então, em Porto Alegre, isso na manifestação da quinta-feira passada, dia 27, era impressionante. Ou seja, era uma massa, né, que tinha absolutamente de tudo. Os organizadores iniciais desse movimento completamente atônitos e perdidos sobre o que fazer com aquilo ali, né? E as manifestações as mais assustadoras possíveis, né? Do ponto de vista, enfim, de uma perspectiva mais democrática. Né? No dia 21 ao 24, a gente tem a reação aí dos setores da esquerda, ou seja, MST, CUT, etc., acendem o sinal vermelho, chamam reuniões, tentam se articular, né, e vão para a rua disputar esse processo. Ou seja, o Marco Aurélio Weisheimer publicou um artigo, ou seja, não é um movimento em disputa, é uma multidão capturada por fascistas, etc. Bom, tem uma série de movimentos que, a partir do dia 21, resolveram investir pesado nesse processo de... Só entrar no site do MST hoje, está lá a primeira frase, a frase de João Pedro Stede: este é o movimento a ser disputado e vamos para a rua. E isso, de novo, se a gente pega a manifestação em Porto Alegre, né, é muito claro. Né? Na manifestação da segunda-feira, dia 24, tem carro de som, né, tem uma grande faixa do bloco de lutas pelo transporte público, bandeiras de vários sindicatos voltam, bandeiras de partidos ganham de novo presença na manifestação, palavras de ordem, né, mais identificadas com aquilo que tradicionalmente a esquerda coloca como palavras de ordem, voltam a ter prioridade na pauta, e é claramente uma manifestação de disputa. Né? Tem na frente o pessoal organizado, digamos assim, dos movimentos, organizações, sindicatos, e atrás tem um grupo que vai disputar ao longo de toda a marcha, cada palavra de ordem, com aquele papo do gigante acordou e do, enfim, cantar o hino do Rio Grande do Sul e outras coisas em geral, e o pessoal da frente cantando em cima e tentando, enfim. E há claramente várias pessoas ao longo de observações de toda a manifestação, né, pessoas desse povo de trás reclamando da captura do nosso movimento pelos caras do PT, da CUT, do MST. Né? Então, me parece que hoje a gente tem um cenário muito interessante, já vou concluindo, né, de uma grande disputa em torno desse processo, que abre aí diferentes possibilidades. A gente entra na página da CUT, a gente entra na página do Movimento Sem Terra, de uma série de sindicatos, CEPERS, etc. Eles vão colocar, né, a necessidade de disputar os rumos desse movimento. Ao mesmo tempo, a gente tem uma série de outros grupos organizados aí via Facebook, né? Por exemplo, um boato generalizado sobre uma greve geral no dia 1º, né? Que a CUT agora lançou uma manifestação que não há greve geral, né? Há uma jornada de lutas e mobilizações, enfim, que ela e o MST estão articulando no dia 1º, mas não há uma greve geral. Ninguém está chamando uma greve geral. Então, essa questão, parece, da internet, toda a boataria, falsificação, tem uma série de sites de movimentos sendo falsificados, né? Criou um mundo onde ninguém sabe muito bem quem é quem. Né? Além da questão da repressão, né, policial, que também insuflou um enorme receio, né, uma enorme desconfiança entre participantes, enfim, simpatizantes desse movimento.
Então essa disputa ela acontece hoje de uma forma muito diferente em vários lugares. Em Porto Alegre, pelo que eu tenho observado, há claramente, até porque é um movimento que nasceu de grupos organizados, esses grupos estão lutando para recuperar o controle, né, ativamente desse movimento. Em outros lugares é outra coisa, porque isso nasceu de um chamado, digamos assim, de uns setores médios por redes sociais. Bom, não há muito quem esteja nessa disputa. Então parece que vai depender muito aí, né, de como organizações novas e mais tradicionais, redes sociais e grupos que atuaram nesse processo vão atuar. E a questão da resposta governamental, acho que a velocidade com que certas respostas estão surgindo no cenário, né? Inclusive, o governo federal conseguiu em alguns momentos já pautar o movimento, ou seja, colocar, né, na agenda, qual é a agenda? A agenda é a reforma política. Né? Tem um site que o Guilherme passou muito interessante de uma empresa aí, que capta essas questões do Twitter, não sei o que, e monta ali umas nuvens. Né? E é muito interessante desde o início como os temas vão mudando. Né? Quando a Dilma se pronuncia, bom, emerge a questão da reforma política na central. A corrupção, por exemplo, tinha centralidade, cai. Enfim, é um processo muito ativo, muito dinâmico, e que, na verdade, a previsão eu acho que tende a um processo de esgotamento. Né? Ou seja, esse ciclo, pelo menos de manifestações da forma que a gente tem visto, ele tem dificuldade de sustentação a longo prazo por uma questão de exaustão, né, dos próprios envolvidos, enfim, uma série de constrangimentos. Agora, a forma que isso pode tomar, ela depende de uma série de contingências que, na verdade, ninguém está controlando. Ou seja, há uma série de atores jogando estrategicamente nesse processo, mas o controle sobre ele ninguém tem, de fato. Né? E nós vamos ver agora qual é o peso que essas organizações tradicionais que estão vindo para o jogo também, né? Ou seja, o pessoal do Sem Terra estava segunda-feira lá uniformizado, com segurança, etc. Né? Que eles vão dar a cara desse processo. E por fim, eu acho que há uma discussão que ela é fundamental fazer, né? Esse processo, na minha avaliação, ele mostra completa falência das forças de segurança pública para lidar com esse tipo de processo na sociedade brasileira. Né? Ou seja, parece que ninguém sabe o que está acontecendo. Né? Eu fiquei nas manifestações e em 2 horas de manifestação eu podia dizer para quem ia roubar as lojas. Né? E eu não sou nenhum especialista de segurança, eu sabia. Né? Ou seja, experiência de pesquisa, eu sabia a gurizada que ia fazer uma arrastão para roubar a loja. Bom, e o pessoal da Força de Segurança Pública está vigiando quem? O pessoal, os anarquistas que estão recebendo dinheiro do exterior para pagar horrores. Isso aí é brincadeira. Né? Mas enfim, eu acho que o processo, particularmente na virada do 16 para o 17, 18, ele me apavorou. Né? Eu fui com os alunos, nós fomos fazer uma observação da manifestação e eu disse para eles, a vaca foi pro brejo, vocês perderam esse negócio aqui e a direita tomou conta. Porque era um negócio, todas as entrevistas, com uma exceção, eram de pessoas absolutamente conservadoras, né, que estavam lá exatamente para reivindicar o seu, né, contra esse país que melhorou para os outros. Né, é o seu. Né. Então, isso eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante. A questão da internet, de fato, eu, como pesquisador de movimentos sociais, não tinha a compreensão do que isso significava, né? E eu acho que a gente tem um momento aí muito a refletir. Então, acho que essa iniciativa, ela é fundamental para a gente avançar na compreensão do que está acontecendo. Obrigado. Boa tarde, boa noite. Eu gostaria, em nome do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, saudar a todos. Infelizmente, me atrasei um pouco em função de um compromisso na reitoria. Fico muito feliz em ver nossos alunos, professores, a comunidade acadêmica, funcionários, enfim, aqui reunidos, e nós realmente esperamos que, de alguma maneira, a gente possa colaborar para diminuir o estado de perplexidade que todos nós nos encontramos, né, e tentar entender, afinal, o que está acontecendo. Afinal, isso vai ser pauta de pesquisa para os nossos cientistas sociais durante décadas, certamente. Né? Então, nós só estamos começando aqui esse esforço de entendimento do que está acontecendo.
Tá? Então, muito obrigada. Acho que nós seguimos, né, Zé Vicente, com os próximos participantes da nossa mesa. Há 10 lugares aqui na frente, quem quiser sentar. Então, pela ordem alfabética, o professor André Amarante, da Ciência Política e Políticas Sociais. Do IFCH. Vou lembrar que essa atividade, junto com outras, será objeto de um livro financiado pelo IFCH que nós vamos publicar. Boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar o ILEA e o IFCH. Tenho muito orgulho de ser membro do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Acho que são instituições que honram a sua missão, em momentos como esse, promover iniciativas desse porte, dessa ousadia. Gostaria muito de agradecer pelo convite, pela lembrança do meu nome e, sobretudo, dizer que eu vim um pouco tentar aprender assim, com alguns colegas, como o Marcelo, que é uma pessoa que estuda esse tema, e tentar entender um pouco o que está acontecendo. Eu gostei muito da exposição do Marcelo, acho que ela vai nos ajudar muito para esse debate, muitos pontos que eu vou dizer vão convergir na mesma direção. Eu só vou ser talvez um pouco mais pessimista, mais cético, talvez, um pouco mais pessimista, porque nós, cientistas políticos, quando a gente recebe nosso diploma, a gente assina um termo de compromisso nos obrigando a sermos pessimistas. Se nós não formos, nós perdemos o diploma. Então, eu não vou arriscar o diploma, eu vou ser pessimista. É a nossa carga genética. O primeiro aspecto, eu nem vou muito, acho que o Marcelo mostrou muito bem como esse movimento, na verdade, ele é o resultado de duas ondas. Uma primeira, os movimentos sociais mais tradicionais, o movimento estudantil, etc., sobretudo a partir do movimento do passe livre, bloco de luta do transporte em Porto Alegre, e uma segunda onda que eu acho que é exatamente dar essa grande dimensão com a adesão de setores da classe média, aqueles, o Marcelo fez a referência ao Arnaldo Jabor, eu lembrava do William Bonner falando da gente bonita que está nos passeados, e obviamente a gente bonita não são vocês. A gente bonita, enfim, tem alguma coisa no bolso, tem alguma coisa... É um pouco aquilo que a pesquisa Ibope nos mostrou, né? Se pode considerar, eventualmente, como é que as condições metodológicas para fazer pesquisa, mas os dados que eles apresentaram são muito sugestivos acerca desse movimento a partir da dimensão que ele adquiriu. Segundo os dados do Ibope, 43% tem ensino superior, igual, né, a distribuição da população brasileira, 49% ganham mais de 5 salários mínimos, exatamente a população brasileira. E quando perguntado sobre as três principais questões que, de alguma forma, dão sentido ao movimento, a primeira é para 65% corrupção, e o transporte entra como, na verdade, a terceira. Olhando esse movimento, a imagem que me ocorre é um pouco o de pensar nele como o momento em que, quando as duas caudas da curva de Gauss se encontram. A curva de Gauss, a curva normal, com as suas duas caudas. Numa sociedade como a brasileira, já sobretudo nos últimos anos, com graus de mobilidade social, de afluência social e econômica, é de se esperar que grande parte da população, numa distribuição ideológica, de preferências políticas, enfim, se concentra ao centro com duas caudas mais extremas. Me parece que grande parte desse movimento representa uma convergência das duas caudas de Gauss, sobretudo com uma fisionomia social muito mais ou menos bem clara em torno a diferentes segmentos das classes médias. O que unifica, o que dá sentido, o que mobiliza, o que sensibiliza classes médias no Brasil e no mundo? Basicamente, problema tributário. É o sujeito que acha que paga imposto, e paga, e que o seu imposto
alto, né, perceptível sobre as diferentes formas de arrecadação tributária, não tem uma contrapartida em termos de serviços, ou da qualidade dos serviços públicos, e, pior ainda, o seu imposto termina nas mãos de pessoas, outras que não ele, que o usufruem. No caso, em especial, os políticos e os pobres. Isso é algo que, para esses segmentos, no Brasil e no mundo, se olharmos, por exemplo, há 2 ou 3 décadas, a base dos movimentos contra o welfare state, né, nos anos 70, foram segmentos desse tipo que achavam que chega, né, de ficar financiando os pobres. Então, isso me parece, grande parte, é o elemento que mobiliza a gente bonita que deu corpo, que não são vocês, né, que deu corpo a este movimento. Algumas semanas atrás, aquele psicanalista, o Contardo Carigares, publicou um artigo muito provocativo, muito interessante, na Folha de São Paulo, não lembro o título, né, onde ele tentava estabelecer uma linha comum entre 3 grandes conhecidos pensadores no mundo moderno: Adam Smith, Hayek e Foucault. E ele concluía, inclusive, que o menos liberal dos 3, o menos anti-estatista dos 3, fora o Adam Smith. Ou seja, que do Foucault ao Hayek haveria uma, digamos assim, uma forte convergência em torno de uma percepção anti-Estado. O Estado é mau, Estado, quanto menos Estado, melhor. Isso me parece ser um elemento que dá identidade, não para esse movimento, porque falar de um movimento, o Marcelo, que entende bem disso, já nos mostrou, talvez fosse um exagero, mas isso é o que explica, e mais, eu acho que isso é o que explica por que esse movimento não tem pauta, não tem bandeira. Ele não tem porque ele não pode dizer qual é a sua bandeira. Porque num país com o nível de desigualdade que tem o Brasil, né, não se pode exatamente dizer de forma tão clara o que em outros contextos foi dito. O que se quer realmente, contra quem se quer, né, lutar. Há cerca de 3 anos atrás, eu escrevi um pequeno artigo na Zero Hora, logo depois do segundo turno das eleições presidenciais, um pouco à luz de todo aquele debate, menos a questão do aborto, mas do debate que se deu no processo eleitoral, com a vitória da presidente Dilma. Esse artigo chamava-se "Vem aí uma era conservadora?", menos que uma afirmação, era uma pergunta, e o meu ponto de partida foi uma reflexão de um grande sociólogo, um notável sociólogo chamado Albert Hirschman. Ele, há uns 20 anos atrás, produziu um pequeno livro muito provocativo, chamado Retóricas da Intransigência, no qual ele nos mostra como aquilo que, ao olhar de alguns economistas, como, por exemplo, o T.H. Marshall, o processo de expansão da cidadania parecia tão linear, né? Você tem direitos civis, no século XVIII, depois no século XIX vem a grande questão do sufrágio universal, da expansão dos direitos políticos, até finalmente chegarmos no século XX com os direitos sociais. Isso parece ser tão bonito, tão linear, tão tranquilo. O Hirschman nos mostra o seguinte: não, isso aí é porrada, isso aí foi sempre, não só cada uma das ondas de expansão da cidadania, civil, depois política, depois social, foi seguida, muito tempo, dá para terminar, foi seguida por fortes reações, que ele chamou, inclusive classificou a reação da futilidade, da ameaça e da perversidade, que não é perversidade sexual, infelizmente. E o Hirschman, justamente, a coisa legal era disso aí de mostrar, ou seja, momentos de expansão, de inclusão social, são seguidos por momentos de forte reação de setores que, por exemplo, no século XIX, havia gente que dizia o seguinte: esse negócio de sufrágio universal não dá certo. Todos os avanços da humanidade, a máquina de TA, por exemplo, foram resultado de pouca gente, né? De política controlada por pouca gente, voto censitário, se botar todo mundo. Quer dizer, inclusão gera também reação no sentido contrário. Eu acho que é uma responsabilidade nisso do governo, uma forte responsabilidade, que é preciso saber identificar. Acho que as pessoas mais ou menos me conhecem, sabem, não como cientista político, mas como cidadão em quem que eu voto e tudo mais, então eu me sinto à vontade para falar isso aí sem parecer um tucano radical.
A agenda do governo, do PT e da esquerda, nos últimos 10 anos, avançou e avançou muito no terreno de políticas redistributivas. E aí o muito não é muito mesmo, num país como o Brasil. Quer dizer, as taxas de mobilidade social, o percentual de gente que saiu da linha da pobreza, a mobilidade para a classe média, mesmo em alguns patamares um pouco mais modestos, a queda nos indicadores Gini de desigualdade e a melhora no IDH mais modestos, mas são um conjunto de indicadores que mostram que as políticas redistributivas adotadas pelo governo produziram efeito notável para um curto período de tempo. Notável. Por outro lado, estou tomando como uma agenda certa, governo, PT, esquerda, né? No terreno institucional foi um fracasso. Ou seja, as instituições políticas brasileiras, as instituições públicas brasileiras, que são extremamente pouco responsivas aos cidadãos, continuaram extremamente pouco responsivas aos cidadãos. E tudo que o governo conseguiu apresentar, governo, PT, esquerda, foi uma proposta de reforma política que a melhor definição que eu tenho é tomando emprestado dos gregos. Os gregos têm uma palavra para definir: oligarquia, poder na mão de poucos. Quando num contexto como esse, em que a sociedade manifesta um mal-estar contra a baixa responsividade das instituições, na forma de precários serviços ou de baixa transparência, tudo o que tu tens a dizer é: façamos uma reforma para introduzir lista fechada e financiamento público. Isto é oligarquia. Só vou concluir, Zé. Meio segundo. Há 2 anos atrás eu participei de um debate com o relator da proposta de reforma política, o deputado Henrique Fontana. E eu propus a ele um desafio: que ele apresentasse um caso, um único caso, no mundo, de país que, tendo os problemas do Brasil, estivesse alterado, introduzindo lista fechada. Estou esperando um caso, um exemplo. Quer dizer, não é razoável propor com uma sociedade que se mobiliza e que tem mal-estar e que tem razões para aquilo, dizer o seguinte: se vocês nos derem mais poder e mais dinheiro, nós vamos ser legais. Nós não somos legais, tá certo? Mas se vocês nos derem mais poder e mais dinheiro, porque é isso, lista fechada é transferir poder do eleitor para burocracias partidárias. Financiamento público é colocar mais dinheiro, porque já existe financiamento público, e em 6 de cada 10 países que têm financiamento público também tem alta corrupção, portanto, né? Não há indícios de que por si só resolva. Se vocês colocarem mais dinheiro e mais poder na mão das burocracias partidárias, aí nós vamos ser legais, aí nós vamos ser mais responsivos. Não é persuasivo. Finalmente, então, eu acho que há responsabilidades que nós temos que ver, e talvez a nossa precária, nossa governo, esquerda, mas também universidade, de pensar alternativas razoáveis, de tornar as instituições mais inclusivas e mais responsivas. Finalmente, a minha última dose de ceticismo e pessimismo. Eu acho que o Marcelo também já foi nessa direção e ele está querendo cientista político. Se a gente olhar a história, talvez a gente saiba para onde esses movimentos vão terminar. Em maio de 68, 3 semanas depois do seu auge, o presidente de Gaulle convocou um plebiscito e teve uma cachapante vitória mobilizando a França profunda. O Occupy, o movimento norte-americano do ano passado, está onde mesmo? Produziu o que exatamente? E a Praça Tahrir terminou aonde? Terminou na Irmandade Muçulmana. Né? Os jovens da Plaça del Sol, na Espanha, onde estão? Na verdade, as ruas passam, o que ficam são as instituições. O problema é exatamente nesse momento nós vamos colocarmos as instituições fora e nós vamos produzirmos oportunidades para que as instituições que vão ficar depois sejam piores do que as que temos hoje. É isso, obrigado pela paciência. Vou chamar o professor Arley, da Antropologia do FCM. Então, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar com vocês. Acho que
alguns que me conhecem sabem que uma das minhas especialidades é a antropologia do esporte, então eu vou evitar comentários mais genéricos, que os colegas me contemplam, e vou tentar me direcionar para as questões que envolvem a organização da Copa do Mundo no Brasil e que é pelo menos uma das bandeiras, dos cartazes que está sendo levantados. Acho que não tanto em Porto Alegre, nós vivemos uma situação peculiar, não só porque não temos jogos da Copa das Confederações aqui, mas também porque, se observado a dinâmica da organização dos eventos, Porto Alegre tem uma situação singular, que é o único dos 12 estádios que serão utilizados para a Copa que tem financiamento, eu não diria exclusivamente público, privado, porque o Beira-Rio e Andrade Gutierrez, que é parceira do Internacional, entraram no programa Recopa, e então tem subsídios e tem obras de mobilidade viária que facilitam o acesso, e isso vão facilitar os negócios em todas essas arenas. O próprio Grêmio aproveitou a ocasião e, em parceria com a OAS, construiu um estádio novo e também está demandando, né, já entrou recebeu incentivos fiscais e voltará a receber em termos de obras viárias, e tem uma localização privilegiada. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre fez há uns 5 anos atrás uma pomposa concessão, tanto internacional quanto ao Grêmio, por unanimidade, né, cedendo terrenos, onde o Internacional construiu ou vai construir estacionamento. O Grêmio teve que fazer várias mudanças de legislação, porque aquele terreno que a OAS adquiriu, em que está construída a arena e vai ser construído uma série de outros empreendimentos, era um terreno cedido para uma instituição e tinha uma destinação exclusiva, então teve uma mobilização e se beneficiaram por conta disso. De qualquer maneira, embora não seja um processo, digamos assim, absolutamente republicano, ele é o que talvez seja de melhor no Brasil. Em outros casos, há algumas verdadeiras aberrações. Eu vou tentar ler para ficar no meu tempo, para não ser tão prolixo. Acho que tem uma coisa que é fundamental, acho que nesse processo todo, e eu vou começar pelas pautas, digamos assim, dos movimentos mais à esquerda, do Comitê Popular da Copa, que é um movimento que já está consolidado há bastante tempo, tentou pautar essa discussão sobre as obras da Copa do Mundo, e teve bastante dificuldade. Em alguns locais, me parece que Salvador, o comitê tem uma presença mais forte na frente das manifestações. Em outros lugares, ele é um coadjuvante, embora seja um coadjuvante importante. E o que é interessante, né, como é que essa discussão aparece, né, tem uma diferença que agora nós começamos a nos dar conta entre jogar a Copa do Mundo e organizar uma Copa do Mundo. Jogar a Copa do Mundo, em geral, mobiliza a nação, num país como o Brasil. O futebol é efetivamente apreciado. Então, dramatiza elementos relacionados à identidade nacional. Organizar a Copa mexe basicamente com questões relacionadas ao Estado, porque envolve uma parceria entre uma instituição privada, uma multinacional, embora se venda como sendo uma sucedânea da ONU, e efetivamente toda a estrutura organizacional do futebol, ela é um deslizamento da estrutura, do modelo de organização do Estado na nação, mas ela tem, ela atua como uma empresa de capital privado. Ela perderia muito se anunciasse como sendo uma Coca-Cola ou qualquer outra multinacional, então essa preferência pela ONU não é gratuita. E, bom, essa parceria é uma parceria contestada, mas é uma parceria que tem vários meandros, e o momento que a gente vive atualmente não é o momento de quando a Copa foi acertada. Então, eu trabalhei basicamente, na verdade o que eu iria ler, mas vou saltando mais rapidamente, porque já foi metade do meu tempo, com um artigo que vai ser publicado no Horizontes Antropológicos, então ele é anterior a essa onda de protestos, e era basicamente análise de 3 modalidades de fatos de eventos distintos. Uma
o ritual em que o Brasil se tornou sede da Copa e das Olimpíadas, então 2007 e 2009, e tem uma diferença significativa entre eles, né? No caso da Copa do Mundo já havia um acerto de bastidores. Se vocês lembrarem, o acerto, quando ficou definido como não tinha candidato para sediar a Copa, a FIFA queria muito fazer no Brasil, pelo sistema de rodízio, deveria ser na América do Sul. O Lula, acertadamente ou não, fez uma reunião no dia 28 de setembro de 2006, às vésperas do primeiro turno, em que ele esperava liquidar as eleições. E deveria sair dessa reunião com o Josef Blatter, onde eles acertaram que o Brasil ofereceria as garantias necessárias para fazer a Copa. O Blatter pode ser corrupto, mas ele não acredita em outro corrupto ainda maior, que é o Ricardo Teixeira, né? Então precisava do Estado. E se vocês se lembram, quando o Lula saiu para falar na entrevista, a mídia estava perguntando sobre o escândalo dos aloprados, né? Então ele não ganhou nada com isso, mas quem ganhou foi a FIFA, que ficou com a palavra do presidente, que era governo, e depois, na verdade, equivaleria como sendo o Estado. Quando ocorreu o anúncio oficial no cerimonial, está no YouTube, vocês podem puxar e verificar, o Josef Blatter anunciou, né, fez aquela pantomima de puxar o nome do envelope e apontou de dedo em risco para onde estava sentado o Lula na plateia e disse o país que vai não apenas sediar, mas organizar, que recebeu o direito de organizar a Copa do Mundo de Futebol da FIFA é o Brasil. Então ele deu um script de como seria, e efetivamente, depois de um contrato assinado, isso tem várias repercussões. Então, dali surgiu a Lei Geral da Copa, que muitos consideram draconianas em termos das exigências que ela faz. E uma das coisas interessantes é de pensar que, sob certo aspecto, ela não se diferencia muito de vários tipos de contratos que empresas do porte da FIFA fazem com o Estado, seja a nível federal ou a nível estadual ou local. Diferentemente foi o ritual de anúncio da cidade do Rio de Janeiro, que teve, então, foi permeado por emoções e discursos efusivos, e foi num outro contexto, que tinha disputa e coisas do gênero, né? Nesse da Copa do Mundo foi claramente um ritual mais de não apenas de instituição, no sentido mais lato do termo, mas de comprometimento, né? Era o presidente de uma multinacional dizendo, bom, o seu país está comprometido e vai ter que cumprir. Um outro material que eu, junto com o Rubem, analisamos nesse artigo é isso que vocês veem aqui. Na verdade, são 100 e algumas páginas da letra mínima, que foi a impressão das postagens do blog do jornalista Juki Kifuri no dia, se não me falha a memória, 25 de maio de 2010, que foi o dia em que ele veiculou a notícia de que o Morumbi não seria mais o estádio da abertura da Copa em São Paulo, mas que tinha uma negociação de bastidores entre o prefeito, o Kassab, o Ricardo Teixeira, mais os cartolas dos clubes, dizendo que seria construído um estádio novo, e na época não era o Itaquerão, mas era a informação que seria na região de Pirituba, era o Piritubão. Aí houve uma série de manifestações, 2.000 e algumas postagens, e eu tentei lidar com esse material. Então, é muito interessante, né, os meandros, porque misturam humor, jocosidade e clubística, mas essa reflexão a respeito dos gastos públicos, ela já está posta nesse material. E depois um outro conjunto de materiais, que seriam os discursos mais ideológicos, que eles são favoráveis quanto contrários à realização dos mega eventos no Brasil. E já o meu tempo está encerrando,
Então, o que eu tinha aqui, que não vai dar tempo de ler, era basicamente tentar qualificar um pouco a ideia de que apareceram muitos cartazes, né? Menos Copa, mais saúde e educação, padrão FIFA para a saúde, para a educação, etc. Sem tirar a razão disso e para que não pareça que nós vivemos o mesmo modelo patrimonialista de sempre, e sim, tem algumas aberrações. O estádio de Brasília, por exemplo, é uma delas, né? Ele custa aproximadamente 3 vezes o que custa o estádio olímpico para uma empreiteira, ou seja, está muito claro que pela suntuosidade ou pelo desvio de verbas está descolado. Bom, e ainda assim se constrói na capital federal, bem no meio deste monumental, numa cidade cuja principal equipe disputa a 3ª divisão nacional e a média de público oscila entre 800 e 4 mil pessoas. Bom, você querer que um monumento, isso não é um monumento, é uma provocação, não gere descontentamento, é impossível. Mas tem uma outra coisa, já estou encerrando, que eu acho que foi um fator decisivo para colocar a questão da Copa do Mundo na discussão, que é o fato de que essa reforma, não só nesses estádios, mas todo o chamado padrão FIFA, é um padrão elitizante. Eu tenho os dados aqui, possuo uma tabela, ele reduziu entre 30% e 50% o tamanho dos estádios, e pela nova concepção arquitetônica, aqueles espaços que ficavam mais próximos do campo, onde as câmeras captavam o sujeito sem dente, tomando pinga de gargalo, ouvindo o jogo no rádio, vocês podem observar, ele desapareceu. O que aparece agora é gente branca, bonita, tirando fotografias do jogo. Então, efetivamente, acho que juntando as duas coisas e agora sim para encerrar, acho que tem uma questão importante, que é a baixa mobilização e a baixa politização dos movimentos organizados no âmbito do futebol, particularmente torcidas organizadas, que só agora se deram conta de que os estádios não têm lugar para eles, né? E se deram conta muito tarde, bom, e aí tem os movimentos de resistência, etc., mas se deram conta muito tarde e não lutaram para isso. Então, uma reforma foi feita, aconteceu e houve uma elitização, uma sensação mais ou menos generalizada que esses estádios não são para o grande público, é para uma elite. Então, a questão minha seria saber se essa elite, que continua indo nos estádios, também vai nas passeatas, se eles têm essa vida dupla. Eu acho que é bem possível, embora eu faça de forma um pouco envergonhada. Quem quiser ler mais, em breve vai sair na Horizontes. Informar que ainda temos um lugar, que a sala 111 já está aberta para 50 pessoas, e depois o panteão do FCH para 100 pessoas, e o sala multimédia do FCH para mais 50, 70. Professor Catani. Parabéns à professora Soraya, ao professor José Vicente pela iniciativa, extremamente oportuna essa discussão. Todos estamos aqui para ver visões diferenciadas sobre esse processo, né, utilizando o título do livro do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, né, referente à reação popular à proclamação da República. Agora podemos pensar bestializados, né, nas altas esferas, que não conseguiram entender o que está acontecendo. Eu vou abordar uma questão bem específica. Eu não vou analisar os movimentos, os protestos, essa onda. Eu vou focar nos agentes poderosíssimos que estão disputando, que são poderosos nessa disputa política. São os empresários organizados e representantes das grandes corporações. Sobre um fato complexo como esse, nós podemos ter 3 atitudes básicas, né? A primeira é aquela simples, todo mundo tentando acompanhar sites, blogs, opiniões especializadas, participando, né? Então, olhando as fotos, dados, composição dos manifestantes, etc. O segundo movimento seria o que nós estamos fazendo aqui, que é tentar interpretar
ver origens, possibilidades, consequências, etc. Então, podemos chegar à conclusão que é importante, é uma repetição, é uma farsa, vai acabar em tragédia, é inédito, é progressista, é conservador. Bom, esse é o nosso desafio. E eu quero trabalhar uma perspectiva, a terceira perspectiva, que é, independentemente dos fatos, as tentativas políticas de recuperação do significado desses protestos, desse fenômeno. A tentativa de atribuir sentido para atender interesses específicos. Não? O que acontece com a grande mídia conservadora não é o que é o que eles querem que seja. Não? Seria uma ingenuidade imaginar que vai ocorrer uma espécie de epifania, uma grande revelação. Opa, olha aí o que está acontecendo, temos que levar em conta, vamos mudar o nosso comportamento. Isso vai tentar distorcer os fatos ao máximo, né? E essas interpretações, elas não revelam nada sobre os fatos, elas revelam os preconceitos, os interesses e os propósitos de quem os emite. Por exemplo, né? No caso do Chaves, na Venezuela, se nós formos ler toda a grande imprensa, a grande mídia brasileira, nós não vamos saber absolutamente nada do que aconteceu, do que estava acontecendo. Né? Nós vamos ver exatamente o preconceito, o racismo atávico, o elitismo conservador, o autoritarismo, o reacionarismo das classes abastadas brasileiras. Bom, e o mesmo está acontecendo agora na cobertura jornalística, nos editoriais e nos pronunciamentos das autoproclamadas elites econômicas brasileiras. Então, o meu foco foi de tentar analisar como os empresários, os grandes empresários, os seus porta-vozes estão se manifestando pela imprensa convencional e, sobretudo, pela imprensa especializada, né, os jornais Valor, Jornal do Comércio, as revistas Isto é Dinheiro, Exame, né, e os boletins das associações empresariais, FIERGS, FIES, associações comerciais, e por porta-vozes diretos dos seus presidentes ou, né, por prepostos da mídia econômica. Bom, o que se observa? Eles estão praticando o esporte nacional. O esporte nacional não é o futebol. O esporte nacional é criticar o governo. Não? O governo, então, eles analisam o que está acontecendo e tradução. Governo incompetente, esbanjador, precisando de um choque de gestão, né, foi a expressão do presidente da Fiesp, da FIERGS, na semana passada, e Paulo Scaff, da FIERGS, a mesma coisa, com um discurso até dizer, o choque de gestão pode significar, inclusive, uma tentativa de desestabilização e troca de governo. Né? Claramente, né, acesse o site da FIERGS, é isso que o Paulo Scaff está dizendo. Todos eles são a favor da educação, da saúde, da redução da pobreza, né? Mas tudo com verba pública. Né? De onde vem o dinheiro? Né? Dos impostos que eles não querem pagar. E assim, então, confusas reclamações sobre a falta de investimento em saúde e educação e um foco central, carga tributária elevada, tradução, um movimento hiperreacionário, né? De pequenos empresários, mas financiados por grandes corporações, chega de tanto imposto. Aí vocês vão ver a manifestação da extrema-direita numa questão bem objetiva, chega de tanto imposto. O impostômetro, essas bobagens que eles divulgam. Né? Na sequência vem a crítica aos programas sociais. Primeiro se lança essa bandeira, quem é a favor de muito imposto? Olha, ninguém é. Tá? Então, assim, chega de tanto imposto, porque esse imposto, em parte, está sendo usado, desviado pela corrupção, e, em parte, ele está financiando programas inúteis, como o Bolsa Família, né? E se viu claramente, inclusive aqui em Porto Alegre, manifestações contra o Bolsa Família.
Como é que nós podemos analisar isso? Bom, primeiro, é uma manipulação desavergonhada da questão tributária. Como tem um livro que eu organizei junto com colegas da Receita Federal recentemente, os ricos não pagam impostos, os banqueiros não pagam impostos.